queridos amigos e ouvintes da Musical Som. Aqui quem vos fala é o pastor Cláudio Silva e nós queremos compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus para a nossa meditação em relação ao que Deus tem para falar conosco. É muito importante que você observe atentamente ao que Deus, através da sua palavra, pode e quer nos falar nesse momento. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dizendo o seguinte: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem da salvação. Como introdução desta palavra, ou como título desta mensagem, eu quero lhe trazer a atenção sobre os 3 tempos da salvação. Para tratar desses 3 tempos da salvação, vamos fazer 3 observações preliminares. A primeira é que a palavra-chave do tema não é nem o 3 e nem o tempo. A palavra-chave é salvação. A segunda preliminar, que decorre da primeira, é que a salvação é tema central da Bíblia e de tão relevante importância que essa foi a primeira mensagem de Jesus, como lido no texto bíblico para nossa meditação. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que nos diz: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem da salvação. E a salvação continuou sendo a principal mensagem dos apóstolos e de todos os seguidores de Jesus Cristo. Isso é tão impressionante que na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, diz: como é que nós escaparemos se desprezarmos tão grande salvação? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou esta salvação e depois, aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. E que isso é verdade é que o apóstolo Paulo afirma na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, dizendo: este ensino é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em terceiro lugar, se é verdade que a salvação é a principal mensagem do Evangelho e que foi a primeira mensagem de Jesus, e se é verdade o que vimos em Hebreus capítulo 2, versículo 3, que fora da salvação não há escape, então é verdade também que a primeira coisa mais importante que você precisa saber é se você está salvo. Pergunte de você para você mesmo: eu sou uma pessoa salva ou perdida? O objetivo desta mensagem é ajudar você a dar a resposta certa a esta pergunta. E esta mensagem eu lhes trago os 3 tempos da salvação. A salvação tem 3 tempos basicamente: passado, presente e futuro. No passado, fomos salvos da penalidade do pecado. No presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. E no futuro, seremos salvos da presença do pecado. Cada um desses 3 tempos de salvação é identificado por uma palavra. E eu quero compartilhar com você cada tempo dessa palavra. No passado, a salvação se refere à justificação, salvação da penalidade do pecado. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Ainda diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Gratuitamente pela sua graça, descreve a salvação como presente e não como algo merecido por alguém pelas suas boas obras. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz a palavra de Deus, afirmando o seguinte: que o presente de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo, não por causa do que temos feito, mas porque Ele quis e por causa da sua graça. Ele nos deu esta graça por meio de Cristo Jesus. Em 2ª carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele nos deu esta graça. A graça
é de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é presente de Deus, não vem das obras. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9, as obras vêm depois da salvação, assim como os frutos vêm depois da árvore. As obras acompanham a salvação, assim como a sombra acompanha o corpo. Deus foi generoso e derramou o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que maravilha! E fez isto para que, pela sua graça, fiquemos livres de qualquer culpa e recebamos a vida eterna que esperamos. Este ensino é certo. Tito capítulo 3, versículo 6 ao versículo 8. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 1 nos diz: e segundo o apóstolo Paulo prorrompe neste cântico de júbilo e de triunfo, dizendo: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que vivem não segundo a natureza humana, mas segundo o Espírito. Este cântico vai em ritmo crescente, meu irmão, até atingir um clímax grandioso a partir do versículo 33, que diz: quem acusará o povo escolhido de Deus? É o próprio Deus quem declara que eles não têm culpa. Poderá alguém condená-los? Foi Cristo quem morreu, ou melhor, que foi ressuscitado e está à direita de Deus. Ele pede o nosso separar, ele pede a nosso Deus em nosso favor. Então, quem pode nos separar de Cristo? Em todo o universo não há nada que nos possa separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pense bem, esse cântico triunfante reflete o ensino de Jesus em João capítulo 5, versículo 24, que nos diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que convite maravilhoso! Passarmos da morte para a vida, crendo naquele que Deus enviou através do seu Filho e termos a vida eterna. A segunda palavra que nós podemos depreender deste texto, ou o segundo tempo, é o tempo presente, que é a nossa santificação, salvação do poder do pecado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos separeis de toda a imoralidade, porque Deus não vos chamou para a imundície, mas para a santificação. Ainda na carta de 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, nos diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santificação, santidade ou santo tem dois sentidos bíblicos: separado e dedicado, separado do mal e dedicado ao bem. Isso acontece na conversão, em que o ser humano se separa do pecado e dedica a sua vida ao Deus Santo. Santos não são aqueles que já morreram, são pessoas de carne e osso, como eu e você, que se separaram do pecado e passaram a viver uma nova vida, como descrita em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que nos diz: quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, já não é mais a mesma, teve início uma nova vida. Santos não são também uma elite da igreja. O apóstolo Paulo escreve assim na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Os santos da igreja de Éfeso e de qualquer igreja não são os que formam uma elite ou uma classe de pessoas especiais. São todos os salvos por Jesus. São aqueles sobre cujas vidas o pecado não tem mais o seu domínio e poder. Em Romanos capítulo 6, versículo 12 em diante, tem a melhor explicação para este fato que nós estamos relatando. Portanto, que o pecado não domine sobre os corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos desejos da natureza humana, e também não entreguem ao pecado nenhuma parte do corpo de vocês a fim de ser usada para o mal. Ao contrário, entreguem-se a Deus como pessoas que foram trazidas da morte para a vida. Entreguem-se completamente a Ele a fim de serem usados para fazer o que é bom, que o pecado não os domine, pois vocês agora
estão sob o domínio da graça de Deus. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazerem o que Deus quer. Falo com palavras bem simples por causa da fraqueza de vocês. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da impureza e da maldade, para servirem o mal. Agora, entreguem-se como escravos de Deus para viverem uma vida de santidade. Glórias! Em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 em diante, há uma lista de pecados esclarecendo que seus praticantes não pertencem ao reino de Deus. A lista em Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 21 é bem maior, com a mesma declaração de que os que fazem tal coisas não fazem parte do reino de Deus. Então, o texto termina assim: alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, santificados, separados para pertencerem a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11. Este é o segundo tempo da salvação, meu irmão. A santificação, o processo da vida cristã, em que o pecado não tem mais domínio sobre vós. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5 em diante, é um texto tão claro como a luz. Veja bem o que diz: vocês já sabem que Cristo veio para tirar os nossos pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando, mas quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é direito é justo, assim como Cristo é justo. Quem é filho de Deus não contamina pecando, porque o Espírito de Deus age nele, e não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Como santos, não somos pessoas perfeitas, meu irmão. Só Deus é perfeito, mas se formos crentes, somos pessoas imperfeitas na direção da perfeição, e só conhece verdadeiramente a sua imperfeição quem conhece o Deus da perfeição. E quem conhece a Deus e quem pertence a Deus não pertence ao pecado. O Senhor conhece os que são dele, e ainda todos os que dizem que pertencem ao Senhor precisam abandonar o pecado. Isso está escrito em 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 19. A terceira palavra, ou terceiro tempo da salvação, é o futuro, a nossa glorificação, salvação da presença do pecado. Em Romanos capítulo 13, após relembrar virtudes a cultivar, Paulo adverte: vocês precisam fazer isso, porque vocês sabem em que tempo nós vivemos, pois chegou a hora de acordarem. O momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Romanos capítulo 13, versículo de número 11. Para alguns de nós, esse futuro está mesmo muito mais perto do que quando cremos no passado. A vida precisa ser avaliada pelo prisma da eternidade. Descrevendo esse futuro de esplendor, a cidade de eterna glória, o Apocalipse capítulo 21, versículo 27, termina declarando que lá não há pecado. O Apocalipse esgota em linguagem humana tudo o que se poderia dizer sobre o triunfal, final e glorioso dos salvos por Jesus. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 17, descreve os mais diferentes tipos de pessoas que povoam o céu. Mas todos só estão ali porque têm um ponto em comum: foram salvos por Jesus Cristo, ali descritos como o Cordeiro de Deus, cujo sangue os purificou de todo o pecado. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27 está escrito: este é o segredo. Cristo no coração de vocês é a sua única esperança de um futuro de glória. Conclusão dos 3 tempos da salvação, para que você possa refletir e memorizar. No passado, chama-se justificação, salvação da penalidade do pecado. No presente, chama-se santificação, salvação do poder do pecado. No futuro, glorificação, salvação da presença
presença do pecado. Só o cristianismo tem a solução espiritual para o passado, o presente e o futuro. Libertação do passado, significado do presente e garantia para o futuro. Noutras palavras, passado redimido, presente consentido e futuro garantido. O Deus que justifica também santifica e finalmente glorifica. Qual a sua resposta? A pergunta feita no início desta palavra: eu sou uma pessoa salva ou perdida? Eu quero te ajudar. Abra o seu coração nesta hora, feche os seus olhos. Vamos fazer um momento de oração onde você pode entregar a sua vida a Cristo Jesus, confiando nele, porque ele é o que nos justifica, ele é o que nos santifica e ele é o que nos glorifica. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai querido, aqui estamos na tua presença e após a administração da tua poderosa palavra, a palavra que tem poder para purificar, a palavra que tem poder para perdoar, a palavra que tem poder para justificar, santificar e glorificar, Pai. Nós intercedemos por esta vida que está ao alcance da nossa voz, em qualquer parte deste planeta. Seja a tua presença de forma poderosa e gloriosa para arrancar esta vida do pecado e trazê-la para a salvação que há em Cristo Jesus. Ó Deus, usa de misericórdia. Se você me ouve nesta oração e quer confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, confesse agora. A tua boca pode profetizar e pode falar que você crê no Senhor Jesus Cristo e recebe Ele como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo seu estado de pecado, de miséria e necessitado de salvação, porque Deus estende a sua mão para você através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.